Vamos de novo? Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Estão comigo? Sim. Estão comigo? Amém. Amém. Para a glória de Deus, os jovens, primeiro, os jovens do ano na congregação, nós tivemos um grupo mês passado, nós tivemos um grupo mais reservado, ali na casa da Nádia, onde, para a glória de Deus, o Senhor se fez presente. Se coloca o pé no lugar. Feche seus olhos. Este momento é muito para você desapegar de tudo que está lá fora e se concentrar aqui na presença de Deus, aqui na igreja, neste momento. Este momento é o momento mais importante do seu dia, estar na presença de Deus. Amém? Você já viu, então entregue o seu melhor para Deus nessa noite. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, na presença de Deus mais uma vez. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós nessa noite. Senhor Jesus, venha falar conosco de uma maneira sobrenatural, de uma maneira especial. Senhor Jesus, nós queremos te entregar o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. Senhor Jesus, venha receber o nosso louvor e a nossa adoração com incensos suaves, suas narinas, no seu trono, Senhor. Senhor Jesus, atende os teus ouvidos, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre nós nessa hora. Estamos, Senhor Jesus, sedentos pela tua presença uma vez mais. Estamos sedentos, Senhor Jesus, pela tua unção uma vez mais. Senhor Jesus, queremos mais de ti, Pai. Senhor Jesus, que toda a potestade, Senhor, que todo intento do adversário que vem atrapalhar este culto, que vem atrapalhar essa obra, Senhor Jesus, cara que deve em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem liberdade em nosso meio. O Senhor tem liberdade para curar, para salvar, para libertar, Senhor. Senhor Jesus, faça uma grande obra nessa noite, para que o seu nome venha ser glorificado. Usa, Senhor Jesus, os louvores. Usa, Senhor Jesus, cada oportunidade de ser amada. Senhor Jesus, usa o teu servo com a tua palavra nessa noite, Senhor. Toca as nossas vidas, muda as nossas histórias, Pai. Estamos sedentos por ti. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te glorificamos. Em igreja diz amém. Grupo de louvor. A paz do Senhor, aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer
Aleluia. Pode tomar assento. Aleluia. Gente, está muito alto. Quem estava aqui na última festividade de jovens? Vocês lembram quando a Tete pegou o microfone na mão de você? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus pela sua vida. De verdade. Aleluia. Glória a Deus. Queria apresentar os visitantes. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Pessoal, estou vendo os rostinhos diferentes aqui. Se coloca em pé, por favor. Gente, estou vendo os rostinhos diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. O Davi também, fazia tempo que eu não queria, irmão. Deus abençoe. Essa moça eu não conheço também. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Eu não vou chamar sua vida aqui, irmão. Deus abençoe. Depois você conta para a galera. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Sejam bem-vindos. Pode ser sentado em nome de Jesus. Temos alguns recadinhos. Nós temos hoje. Nós estamos ficando chique aqui, pastor. Hoje na cantina nós teremos pizza de mussarela.
para os jovens. Então, pizza na cantina também, quem puder. Tudo que nós arrecadamos, nós revertemos para a obra, para as festividades, para a manutenção da obra de Deus. Amém? Juventude, o que teremos dia 30/3? Eu gosto, pastor, eu gosto. O que nós teremos dia 30/3? Estudo da juventude, amém. Falando mais gente que vai compreender, estudo da juventude, amém. Quem vai estar falando nesse estudo que nós vamos fazer ali online, vocês vão ver a vida dela, porque se ajuda. Glória a Deus. Amém? Não, já 30. Segunda é 23. Amém? Então, dia 30, às 20h15, teremos nosso primeiro estudo online da juventude. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Igreja, que nós temos dia 25/4. Quem falou foi uma casada, então eu vou pedir para a galera ajudar a gente, amém? O que teremos dia 25/4? Vamos de novo. 25/4, que teremos café. Amém. Glória a Deus. Gente, já é 5/7, vocês estão acordados. É culto de jovens, vamos participar. Amém? E nós teremos algumas regras. Quais as regras? Primeira regra, faixa etária. É aberta para todo mundo? Não. Primeiro, linha de corte. Tem que ser solteiro, né, irmão? Sou casado, quero participar. Vou chegar de casado, você participa, pastor? Então, sou solteiro. Então, você participa. Sou casado, não participa. Idade mínima, 13 anos. Quem namora é solteiro. Amém? Amém? Você pode fazer gracinha aqui, olha. Meu Deus. Quem namora, gente, é solteiro. Casado tem que estar casado lá na igreja, no papel lá na igreja, não, no papel, perante a lei dos homens. Amém? Então, tem que ser solteiro. Idade mínima, 13 anos. Vamos falar de alguns assuntos referentes a namoro, a projetos, a pré-casamento. Tudo dentro de um propósito cristão. Amém? Lembrando que não vai fugir das regras estabelecidas pela nossa igreja. Então, está dentro da doutrina da Canaã. É aberto ao público? Não. É aberto para quem? Para quem frequenta a nossa igreja. Amém? Eu namoro, meu namorado ou minha namorada nunca veio. Não vai poder participar. Por que não, Evandro? Porque nós temos alguns usos e costumes que para as pessoas pode não ser muito claro. E aí vai gerar conflito dentro do seu relacionamento. Então, não é esse o momento de participar. A orientação que Deus nos deu é para esta igreja. Amém? 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 Glória a Deus. Evandro, sou divorciado solteiro. Sou viúvo, solteiro. Então, amém? Entenderam? Depois nós vamos ver se estão cansados. Estou preocupado, estou falando só. Então nós temos essas regras justamente para sermos específicos no que nós vamos falar. Será um modelo diferente até de palestra ou mensagem, que será feita de forma dupla, não vai ser só uma pessoa falando, serão duas pessoas falando. Mais para frente eu divulgo o nome de quem vai falar, das pessoas que vão falar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Neste momento, os irmãos sabem que eu
gosto muito de dar oportunidade. E Deus tem sido muito bondoso com as famílias da nossa igreja. Por que você está falando disso, irmão? Nós temos aqui Felipe e a Karina, que tem congrega com a gente, Maite, Manuel. Nós temos o Carlos, com toda a sua família aqui. E nós tínhamos um obreiro, que estava ele e o seu filho e a sua esposa. E aí, numa festividade dos jovens, veio a sua filha e a sua irmã. E não, em uma festividade, o seu filho, o último filho também, retornou para Cristo. E eu estou muito feliz hoje, de verdade, de convidar o Mateus para vir. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom, a palavra que eu gostaria de falar se encontra em 1 Tessalonicenses 5:18. Todos encontraram? Bom, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apegueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Bom, Deus me mostrou no meu coração, enquanto eu li essa palavra, que é muito difícil, muitas vezes nós darmos graças em tudo. Mas nós devemos entender que tudo que acontece em nossa vida é pela vontade e pela permissão de Deus. Então sempre devemos confiar que essa é a melhor coisa que está acontecendo na vontade de Deus para a nossa vida. E assim, não devemos deixar de buscar o Espírito Santo de jeito nenhum. Mesmo em fases mais difíceis, nós devemos buscar, orar, ler a Bíblia, sempre estamos buscando, e independente do que aconteça. E em cada situação que passamos, devemos observar a melhor parte de tudo aquilo que não convém, devemos descartar e sempre buscar o melhor para nós. Desculpa, eu estou respondendo, né? Mas é isso, meus irmãos. Isso que eu queria ser no meu coração, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus é bom. Glória a Deus. E já aproveitando, é da mesma família mesmo, queria chamar a Camila. Já está na sequência. Na sequência, também já se prepara, né? Paz do Senhor, irmãos. Eu peço que peguem as suas mãos, seus dízimos, as suas ofertas. Consagre ao Senhor. A gente vai aproveitar para orar também pela Carol, por saúde, pela Brenda, depressão. E eu em minha casa, você em sua casa. Quando vocês separam, eu vou ler Malaquias 3:10.
Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem os seus colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar ao Senhor, que a gente vai se entregar por sua mão no coração. Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos na sua presença agora, Jesus, para te agradecer pelas suas provisões, por não ter faltado até aqui, Senhor. Peço que abençoe cada dizimista, cada ofertante, multiplique na vida deles, Jesus, multiplique esses dízimos e essas ofertas para que sejam usados na sua boa obra, Senhor. Queria te pedir também por aqueles que estão desempregados, não deixe faltar, Jesus, que além das coisas materiais, que não falte a tua presença, Senhor. Queria pedir também pela Carol, pela Brenda, visita, Jesus, essas pessoas que estão aqui, visita também os que não colocaram o nome aqui, mas o Senhor sonda os corações e sabe, Jesus, que cada um aqui necessita. Então entra com cura, entra com restauração, Jesus, visita as mentes doentes, visita os corpos doentes, Senhor, seja conosco, Pai, repreende o adorador, repreende todo levante do Satanás sobre as nossas vidas, Senhor, toda palavra contrária, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Deixa eu ver aqui.
Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloca em pé. Nós adoramos a Deus com os nossos louvores, adoramos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos lábios, mas vamos continuar orando e adorando a Deus neste momento através da sua palavra. Queria chamar aqui o meu amigo, Diácono Elias. Estenda seus mãos para cá. Para quem não sabe, ele é o pai da Esther. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, na qual presença nos colocamos mais uma vez, Senhor. Espírito Santo, neste momento eu quero te pedir, Senhor Jesus, em favor da vida do teu filho. Pai, eu sei que o Senhor já falou no coração dele, que o Senhor já ministrou sobre a vida dele. Senhor Jesus, mas que ele entregue tudo da maneira que o Senhor o comissionou, Pai. Senhor Jesus, que todo tempo do adversário, Senhor Jesus, palavra ao contrária, potestade, Senhor Jesus, inventa palestra a palavra, caia por terra nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, atende os teus ouvidos ao nosso clamor. Papai querido, desprenda do Senhor neste momento da terra, para que possamos, através dessa palavra, alcançar o céu, Senhor. Usa o teu filho como um canal de bênção, como instrumento nas tuas mãos, Senhor Jesus. E em nome de Jesus nós queremos mais da tua presença. E todos juntos te adoramos e dizemos amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, para toda a amada igreja. Graças a Deus, eu fico feliz aqui no mesmo dia, podemos estar aqui na casa do Senhor, para juntos louvarmos, agradecemos ao nome daquele que merecedor de toda a honra e de toda a glória. Tome seu assento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus aqui, ao nosso pastor, o senhor Naval, pela confiança. O pastor estava observando hoje, olha só que privilégio. Primeira consagração do ano, o Senhor me chamou para pregar na igreja. Hoje, nosso primeiro culto dos jovens aqui, e o primeiro culto não tem. Você vai ter privilegiado para mostrar a palavra. Eu agradeço ao Evandro também, pela confiança, pelo carinho, pela responsabilidade. Confesso para vocês que as minhas pernas estão batendo palma. Mas Deus é bom, em todo tempo. E agradeço também, irmãos, a minha família, minha esposa, meus 3 filhos maravilhosos que Deus me deu. Hoje eu devia ter a minha filha aqui mais uma vez, dando uma pequena saudação, mas a gente vê que é os frutos que nós vamos colher, plantamos lá atrás, vamos colher hoje. Então nosso coração enche, transborda de alegria de ver o crescimento espiritual dos nossos filhos, e isso são uma bênção de Deus. É sinal que nós estamos caminhando pelo caminho certo. E temos que permanecer assim, para a glória e honra do nosso Deus. Pastor, muito obrigado. Evandro, muito obrigado pela oportunidade. Com tantos homens de Deus que temos aqui na igreja, pregadores, pastor Leandro ali, tão gostoso com esses homens de Deus, e eu fui escolhido para estar aqui, batendo um pouquinho aqui, né? Pastor, não sei porquê, mas a igreja parece que é maior, olhando aqui de cima, meu Deus amado, mas glória a Deus, Deus. Peço que você abra a sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, e vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Quando Evandro me fez o convite para ministrar a palavra do Senhor, eu jamais poderia dizer não. E nós sabemos o nosso chamado, o propósito de Deus em nossas vidas também. E quando naquela semana eu já comecei a orar para este culto, para que Deus nos desse uma palavra, e eu na minha casa, no meu quarto orando, Deus colocou uma palavra no meu coração. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Os irmãos estão ouvindo bem, amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Que nos diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no Espírito, e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus, Deus. Uma palavra gloriosa que eu inicio dizendo aqui para vocês nessa noite. Se você chegou aqui nessa noite, porque houve um preço
pago pela sua vida. E esse preço que foi pago pela nossa vida não foi dinheiro, não foi dólar, não foi ouro, não foi prata, mas foi Cristo na cruz. O preço de cruz que foi pago para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Não chegamos aqui de paraquedas porque somos bonitinhos, melhor que alguém, porque temos condição financeira, porque nós temos um carro bom, nada disso. O nosso Deus, amigos, Ele não faz exceção de pessoas. Quando Ele olha para nós, Ele nos vê todos iguais. Porque Ele olha para nós, para o nosso coração quebrantado, o verdadeiro adorador, para que possamos adorar a Deus a cada dia, em espírito e em verdade. E quando olhamos uma palavra como essa, que nosso Deus, que nosso Jesus, Ele pagou, nos comprou por um bom preço, nós podemos ver que você existe um valor precioso na sua alma, existe um valor precioso na sua vida, existe um valor tremendo para você. Muitos podem, talvez dos seus podem te desprezar, talvez no seu trabalho você pode não ter muito valor, talvez no meio da sua família você pode não ter muito valor, no meio dos seus amigos talvez você não possa ter muito valor. Mas eu quero te dizer que por você foi pago um bom preço, um preço de cruz. E Deus tem um amor incondicional, um amor especial pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto que eu quero que você saiba daqui com essa convicção dentro de você. Você tem valor. Um valor muito especial. Você tem esse valor. E dinheiro não pode comprar. Mas o sangue de Jesus, aquela cruz, pagou para você para que você pudesse estar hoje aqui. E como podemos essa história? Dentro dessa história, a gente vemos que Paulo escreve uma carta sobre a igreja de Coríntios. Eles se encontravam em Éfeso. E naquele momento, irmãos, a igreja de Coríntios estava vivendo um momento atribulado. Um momento, irmãos, em que a igreja estava vivendo na imoralidade, no pecado, na corrupção. O pecado estava tomando conta de toda a igreja. E Paulo, irmãos, quando soube disso, irmãos, assim, chamou ele de imediato naquele lugar, na igreja de Coríntios. Ele vai escrever uma carta dizendo, aconselhando, animando, fortalecendo a igreja para que eles pudessem parar aquela situação, parar aquela briga, parar aquela discussão. O negócio estava tão sério, tão grave que eles estavam vivendo lá, irmãos, que eles estavam entrando em causas judiciais um contra o outro, por coisas que poderiam se resolver entre eles. E Paulo escreve aquela carta dizendo, ele começa dizendo aqui no versículo 12, dizendo assim, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Abra um parênteses aqui nessa noite, irmãos. Tudo na nossa vida nos é lícito. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas nem tudo, irmãos, nós podemos. Porque nós somos servos de Deus. E não apenas servos, nós somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós não podemos nos deixar dominar, irmãos, por nenhuma situação desta vida. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração terrível, onde os princípios e valores estão totalmente invertidos, onde o certo virou errado, o errado virou certo. Mas em cima dessa palavra que nós lemos aqui nessa noite aqui assim, eu tenho que te dizer, irmãos, que a palavra de Deus, ela é mesma escrita milhões de anos atrás, ela é escrita no dia de hoje também, tem o mesmo valor, a mesma validade. Eu quero dizer que o mesmo pecado que existia naquela época é o mesmo pecado que ainda tem no dia de hoje. E da mesma forma que Deus condenava o pecado lá atrás, irmãos, eu mesmo ainda condeno o pecado no dia de hoje também. E quando, irmãos, a gente vê assim, até parece que eu combinei alguma coisa com a minha filha, que deu um texto aqui, minha filha me perguntou assim, pai, o senhor sabe por que o senhor vai pregar? Eu falei, sei, Deus colocou uma palavra no meu coração, mas onde você vai pregar? Aí eu peguei e falei assim, você vai saber lá. Então, nós entendemos que nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz deste mundo. Nós, jovens, casados e cristãos,
glória, a única e verdadeira promessa mais perfeita da Bíblia, que é a vida eterna para todos nós que aqui estamos, desde que seguimos no caminho da verdade, no caminho da santidade. Eu tenho que te dizer aqui nessa noite, irmãos, porque eu não posso fugir daquilo que Deus colocou no meu coração. No céu não entra pecado. No céu não entra imoralidade. No céu não entra, irmãos, prostituição. No céu não vai entrar vício. No céu, irmãos, não vai entrar fornicação. No céu, essas coisas eu tenho que te dizer, porque é a palavra, não são palavras minhas. No céu nada disso vai entrar. Mas Deus, irmãos, nos traz aqui uma alerta essa noite, sabe por quê? Porque nós fomos comprados por bom preço. E por esse amor que Jesus tem a nós, Ele nos dá cada dia oportunidades de nos redimirmos, de buscarmos perdão, graça e misericórdia do nosso Deus. Então, Jesus diz, no versículo 19, ele disse mais, que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus, ele não vai habitar em algo sujo, em algo imundo. O Espírito de Deus, irmãos, ele não pode ser passageiro da nossa vida. Sentimos o Espírito de Deus hoje, e amanhã nos sentimos mais altos, vamos sentir no próximo grupo dos jovens. Vamos ter o Espírito de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, vai muito mais além. É ter o Espírito de Deus todos os dias da nossa vida. É convidar o Espírito Santo para poder fazer parte da nossa vida todos os dias. Nós deitarmos, o Espírito de Deus pinta comigo aqui do meu lado, e nos trabalho, o Espírito de Deus vai junto comigo. Contar o Espírito de Deus todos os dias da nossa vida e não momentaneamente. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Existe um ditado que muitos dizem por aí assim: eu vou sacrificar minha carne, vou matar minha carne. Como que vamos matar aquilo que é templo do Espírito Santo? Nós temos que renunciar aos desejos e prazeres da nossa carne. Vamos, o jovem, já estou mais velhos, eu sei que não é fácil, tanto para jovem, quanto para adolescente, quanto tem para adultos. Sabemos que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Estamos mais sujeitos ao erro, ao pecado, do que ao acerto. Por isso eu digo que servir a Cristo exige algumas coisas de nós. Não simplesmente levantar uma mão, mas sim renunciar. Renunciar ao meu erro, renunciar às minhas vontades, renunciar aos meus desejos, renunciar ao meu querer. Porque se nós somos conduzidos pela nossa própria carne, irmãos, pode ter certeza, a nossa vida será uma vida de pecado, de ruína. E Deus nos chamou nós para isso. O que Deus tem para nós não é simplesmente um momento de culto como esse, de louvor, de adoração. Que Deus tem para nós é muito mais do que isso. E o que Deus tem preparado para nós, irmãos, é o céu, é uma nova morada, é uma nova Jerusalém, é a eternidade. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras de Deus, elas não vão passar. E eu tenho que dizer aqui, nessa noite, irmãos, que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Muito em breve, Jesus Cristo virá buscar a tua igreja. E queira Deus que eu e você possamos estar preparados para esse grande dia. O dia, irmãos, em que Jesus Cristo virá de raiar as nuvens e virá buscar a sua amada igreja. E que nós possamos estar preparados para poder ouvir o som da trombeta, o som da qual vai fazer com que nós possamos ouvir e nós podemos ir ao encontro de Jesus aos ares, como diz a palavra do Senhor. Agora, triste, irmão, será para aqueles que ficaram. Por isso eu tenho que te dizer aqui nessa noite, meu irmão, o pecado não vale a pena. 5 minutos de prazeres não vale a pena. Não negocie a sua fé, não negocie a sua vida espiritual, não negocie o Espírito Santo de Deus na sua vida, não negocie a presença de Deus na sua vida, não negocie. Deus, ele não é negociável.
Não simplesmente uma conversa que nós fiada, prega por aí, dizendo que Deus ele somente quer o coração. Deus, primeiro, que Deus não é açougueiro para poder querer seu coração. Nós vamos ler, vamos chegar em texto aqui, nós vamos ler aqui, que vocês vão entender claramente que Deus ele não quer somente coração, mas que Deus ele quer de nós corpo, alma e espírito. Não adianta Deus espiritualmente orar, buscar línguas estranhas, mas ele entregou o meu corpo ao pecado, aos desejos carnais desta vida. Deus chamou a mim e a você para que sejamos diferentes, para que sejamos santos, para que possamos ser luz neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez, irmãos, essa não é a palavra que você gostaria de ouvir, mas eu te garanto que é a palavra que vai fazer você, se ouvir, receber a maior bênção da sua vida, que é o reino do céu. As bênçãos materiais que têm a sua consequência na nossa vida vão acontecer, não tenho dúvida disso. Mas o céu, ele é único. E eu tenho que dizer que lá não entra pecado. Lá não vai entrar de qualquer jeito. Eu tenho que te afirmar isso com toda certeza e convicção neste mundo. Não entraremos lá de qualquer maneira. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificar é Deus o Espírito. Glorificar a Deus no Espírito, irmãos, é de nós nos entregarmos a Deus o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, todo o tempo, todo instante, todo momento, 24 horas por dia. Você fala assim, Elias, Carlos, você quer dizer então que eu tenho que ser santarrão? Não, irmãos. Não estou dizendo que nós somos pessoas perfeitas e nunca seremos. Mas nós temos que buscar em Cristo a cada dia a santidade. Quando eu digo isso aqui, eu não digo isso como prego a palavra dessa como uma pessoa santíssima, perfeita. Digo isso como um pecador, mas um pecador que busco a cada dia me renunciar, me entregar, pedir socorro, misericórdia, perdão a Deus todos os dias. Porque eu erro todos os dias, eu pego todos os dias. E como diz o nosso pastor muitas vezes, que se você não pega, então eu vou orar por você agora. Que todos nós pegamos. Todos nós erramos todos os dias. Mas uma palavra como essa, é porque nós entramos em alerta. Que precisamos nos entregarmos a Deus todo santo dia. Buscarmos socorro, perdão. Buscarmos misericórdia a Ele. E não nos conformarmos com este mundo. Irmãos, se em algum momento nós pecarmos e nós acharmos que isso é normal, se o pecado não nos incomodarmos mais, não sinto muito em te dizer, mas tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual. O Espírito de Deus está muito longe de nós, porque quando erramos, quando pecamos, a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, ele vem e nos cutuca, ele fala conosco e fala: você errou. E no mesmo instante, o nosso corpo, nosso semblante, nossa alma, ela geme, porque nós vivemos e queremos viver no pecado, mas queremos viver no Espírito Santo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais um. Podemos ver, irmãos, todo pecado existe uma consequência. Podemos ver Davi, homem que andou segundo o coração de Deus, homem que foi escolhido como rei. Deus que homem que deu, através da vida de Davi, grandes coisas Deus fez. Mas é um homem que teve seu momento de fragilidade, momento que ele deu a brecha, pecou, cometeu seu pecado. Quando ele comete o seu pecado, irmãos, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele não se entrega ao pecado, mas ele busca socorro e misericórdia de Deus. Abra a tua Bíblia, Salmo 51. Salmo 51, aqui fala
Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz ao que os teus olhos eram mal, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade coronado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, o íntimo, e no oculto que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os seus ossos da tua gozo que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esse versículo que eu quero chamar a tua atenção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim a presença do teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Após, irmãos, também errar, o Espírito de Deus incomoda ele. A sua alma, o teu espírito é incomodado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, ele começa, eu tenho com ser nós perdemos a alegria da salvação. E quando Davi sente que ele estava perdendo a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele clama por socorro a Deus. Deus, não me lances fora da tua presença. Não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós não somos homens e mulheres naturais, nós somos homens e mulheres espirituais. E homens e mulheres espirituais, nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo, porque nós somos espirituais, nós não somos simplesmente carnais, materiais. E quando erramos, irmão, nós temos que reconhecermos que erramos e buscarmos a graça e a misericórdia de Deus. Por enquanto, irmãos, o nosso Deus, Jesus, através do Espírito Santo, intercede por nós. E o nosso Deus, Jesus, é o nosso advogado. Mas um dia ele será o justo juiz. Hoje ainda há misericórdia, mas naquele dia não vai haver mais misericórdia. Tudo acabou. Se hoje fecharmos nossos olhos aqui, porque Jesus ele vai voltar um dia, essa convicção e certeza eu tenho. Mas Jesus pode voltar para mim e para você individualmente também. E quando fecharmos nossos olhos, você individualmente, acabou. Não tem mais chance, não tem mais oportunidade. A oportunidade é hoje. É o momento que nós estamos vivendo aqui, no seu dia a dia. Aproveite a oportunidade, irmãos. Se achegue mais a Cristo. Se achegue mais perto de Jesus. Queira mais o Senhor em vossas vidas. Porque Deus, irmãos, Ele quer mais de você. E Jesus tem mais para dar a você também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quando éramos em outra igreja, irmãos, na Assembleia, e diante de um dos cargos que nós tivemos lá na Assembleia, foi eu com a minha esposa, um dos cargos que eu tive foi líder de mocidade. Fui líder de mocidade por muitos anos. E enfrentamos jovens assim, enfrentamos em algum sentido, instruímos, ensinamos, mostramos um caminho de jovens, um caminho correto, um caminho da verdade, deparamos com muitas situações. Mas de todas as situações que eu passei, um jovem me chamou a atenção, que já nos visitou uma vez lá no Novo Tempo. Esse jovem, ele passava um momento, eu não vou expor o pecado dele, mas ele vivia um momento de imoralidade. E ele buscava, lutava, e ele sofreu muito tempo. Até que um dia ele me procurou e desabafou comigo, rasgou seu coração, rasgou sua alma, e pediu ajuda. Ele chorava, pediu ajuda.
sua casa e nós vamos orar e ler a palavra juntos, toda quarta-feira, e eu creio que Jesus vai te libertar. Mano, fica ensinando com ele, só eu e ele morava ali no irmão dele. O irmão dele, ele é viciado, tinha um grande problema com vício, drogas, bebida. Mas olha que foi aqui no trabalho. E eu comecei a orar no quarto com ele. Ele de joelho, eu de joelho no outro, nós orando ali, tudo de uma hora. Toda quarta-feira era uma hora de oração e palavra com ele. E aquilo foi se fortalecendo. Mas nem eu sabia que Deus estava fazendo obra não só na vida dele, mas no irmão dele, que era viciado também. O irmão dele nem queria participar daquela oração, mas ele estava lá no outro quarto. Depois de uns 2 meses, 3 meses aproximadamente, nós começamos a trabalhar com ele. Ele chegou assim, ele falou assim: Rodrigues, o meu irmão, ele veio me chamar, veio me perguntar quem era você. Porque toda quarta-feira ele estava ouvindo você falar da palavra lá e orar lá, e estava ouvindo você orar por ele também. E ele disse assim, que você era diferente, que ele queria ouvir mais. Irmãos, daquele dia em diante, daquela quarta-feira em diante, Deus começou a fazer uma obra não só na vida daquele rapaz de libertação, mas na vida do irmão também para salvação. Após uns 4 meses, após esse trabalho, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que eu diminua, que Deus cresça. Nós não temos poder para nada, mas Cristo tem. A palavra de Deus tem que transformar, de mudar vidas. É a palavra que muda, de mudar vidas, de libertar, de transformar, de salvar. E Deus, para a glória de Deus, irmãos. A vida daquele rapaz foi liberta e a vida daquele outro moço foi salva. Para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, é o que Deus faz. Mas eu disse, qual é o segredo? Querer a mudança, querer uma vida nova, querer simplesmente não aceitar Jesus e não dar a sua mão, mas querer uma vida transformada, uma vida libertada, uma vida restaurada, uma intimidade com Jesus, andar assim com Jesus, lado a lado com Ele. Não é tão gostoso, é tão prazeroso, é tão delicioso ter esse Jesus, esse Espírito Santo, suando o nosso coração, a nossa alma, nos momentos difíceis que passamos, uma vez nos angustiamos, nos entristecemos, choramos, gememos, mas nós recebemos o privilégio de ter o refrigério do Espírito Santo dentro da nossa alma, na nossa vida. E isso, irmãos, é para todos nós que aqui estamos, é para mim, é para você, é para todos que nós estamos. Jesus veio para todos, mas nem todos o querem. Nem todos querem levar uma vida reta, correta, diante do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite eu tenho certeza de uma coisa: se você quer uma mudança na sua vida, no teu íntimo, no teu coração, experimentar algo de Jesus como mesmo que você nunca sentiu antes em toda a sua vida, eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Deus tem essa porção para a tua alma, para a tua vida nessa noite. Só basta você dentro de você aí dizer: Jesus, eu não quero que você se manifeste, nada disso. Dentro de você, dentro do teu espírito, da tua alma, diz para Jesus: eu quero mudança, eu quero mudar, eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero experimentar mais de Ti, eu quero ter essa intimidade, eu quero poder ser usado, eu quero poder cantar, louvar, eu quero ser usado para poder salvar almas de fora. Eu tenho certeza que você será alcançado por esta graça, por essa misericórdia, por essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em tua vida. Mais adiante, irmãos, abre a tua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, preste atenção, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício
santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como disse, irmãos, Deus não quer simplesmente o coração. Deus nos quer por completo, corpo, alma e espírito, em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional a Ele. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. As horas estão se dando errado. Filipenses 3, 20. Filipenses 3, 20 e o 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Mas o versículo diz que nós não temos que nos entregar simplesmente em espírito, em alma, em um corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E para que o Espírito de Deus habite em nós, nosso corpo tem que estar preparado, santificado, renunciado a cada dia, para que possamos estar preparados para receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Para finalizar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo tem que ser irrepreensíveis, conservados. Buscamos a cada dia renunciarmos, nos santificarmos a cada dia, por mais difícil que seja. Temos que buscar a cada dia a santificação, a misericórdia, a graça do nosso Deus em nossas vidas. Pois fiel é o que vos chama, o qual também Ele o fará. Irmãos, para finalizar, todo mundo aqui tem a sua história de vida. Todo mundo aqui sabe de onde Deus nos tirou. Hoje, se você fechar o seu olho por um instante nesse momento, eu tenho certeza que você vai fazer uma reflexão daquilo que você era e daquilo que você é hoje. Da onde que Deus ele te tirou e da onde Deus ele te pôs hoje. E quando eu falo isso, irmão, quero contar um testemunho de vida, entre muitos outros que tem. Nós precisamos entender que o amor de Deus por nós é incondicional, é imensurável. Não temos palavras para expressar este amor, essa grandeza de Deus. E muitas vezes, por amor a nós, Deus trabalha de maneiras que muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos. E muitas vezes choramos hoje para nos alegrarmos agora. Certa vez, irmãos, eu muito novo ainda, adolescente, com 13 anos de idade, eu sou um jovem que fui criado em sítio, criado com meus pais em sítio, e eu com 13 anos de idade, não conhecíamos a Cristo, nem eu nem minha família, não sabíamos o que era sermos evangélicos, não sabíamos o que era Jesus, não conhecíamos. E eu perdi a minha mãe com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu tive a perda da minha mãe. E minha mãe, meus filhos, era muito próxima de mim.
Ele falou assim: pai, nós não queremos ela. Eu só escolhi entre ela e nós. E meu pai vira e falou assim: então eu vou ficar com ela. Irmãos, saímos de casa, eu com 13 anos de idade, meu irmão com 15 anos, simplesmente na roupa do nosso corpo e um colchão. Vamos morar numa casa de tábua, de madeira, no centro, próximo ao centro da cidade. Uma casa era de madeira, de tábua. Tinha tanto furo nas tábuas que as pessoas que moravam no mesmo quintal da gente passavam a conseguir ver a gente lá dentro. Nós não tínhamos roupa, não tinha nada. Via nós encolhidos no colchão, não tinha o que comer, não tinha emprego, não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Uma vizinha do lado que nos ajudou muito. Uma vizinha. E nós ficamos, irmãos, nessa situação durante quase um ano. Até que os meus irmãos que moravam aqui em São Paulo, nessa época moravam no interior de São Paulo. Nessa época, meus irmãos casados que moravam aqui em São Paulo, soube da situação que nós estávamos e nos trouxe para cá. Cheguei aqui em São Paulo, fiquei meio cabeça virada, comecei a fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Comecei a beber, mas o meu beber não é porque eu queria, porque eu estava sendo influenciado por alguém, pela dor que eu estava vivendo, o momento que eu estava vivendo. Então eu ia para o bar, enchia a cara de bebida, cerveja, comecei a fumar. Graças a Deus, nunca consegui drogas, lista, principalmente cigarro, mas eu comecei a me autodestruir de uma forma de arrumar consolo e conforto para minha alma. O meu irmão da época nos trouxe para cá, ele afastado da igreja, conhecia Jesus aqui em São Paulo, afastado da igreja. Mas certo dia, um domingo à tarde, eu estava namorando com esse meu irmão, chego com os irmãos da igreja da Assembleia de Deus, na qual eu pertenci, na Assembleia de Jesus lá, e lá eu fiquei durante toda a minha trajetória, dentro para cá, glória a Deus, entendeu? E no domingo de tarde, irmão, chegou um grupo de irmãos, 3 irmãos, eu lembro deles até hoje, e foram fazer essa visita para o meu irmão que estava afastado da igreja. Naquele dia, irmãos, meu irmão não estava em casa, estava simplesmente eu lá, eu sem camisa, na garagem, fumando. Aí ele falou assim: ó, eu queria falar com o Eduardo. Eu falei assim: ó, ele não está aqui. Vamos fazer um dever, a gente tem que fazer uma visita para ele e tudo. Aí eu falei assim: ele não está. Aí ele falou assim: mas você aceita uma oração? Você aceita? Eu falei assim: tem lá vermelho? Nem sei nem sabe o que era direito. Eu falei: pode dar, vamos lá. Irmãos, naquele domingo, eu não vou lembrar o dia, mas foi no mês de fevereiro de 1999, que Deus, Ele teve um encontro comigo naquela tarde de domingo. Possível, você visita num lar, com 3 irmãos que oraram e trouxeram uma breve palavra ao meu coração. Jesus me visitou naquela tarde. E hoje, irmãos, eu estou aqui, firme e forte, uma vida estruturada em Cristo Jesus Cristo, porque um dia eu dei a liberdade ao meu coração, à minha alma, ao meu espírito, a conhecer algo diferente. E esse algo diferente que eu não conhecia, mas que Jesus ele tinha para me oferecer. O que eu quero dizer para você com essa história que eu acabei de contar? Não é simplesmente para poder mexer com o teu emocional, nada disso. Que é para que você possa entender aqui, para que você faça uma retrospectiva nesse momento do que você era, do que você é hoje, do que Deus permitiu que você passasse lá atrás, para que você pudesse chegar hoje. Meu irmão, Jesus, Ele ama você de uma maneira extraordinária. E muitas vezes passamos por situações para que pudéssemos alcançarmos o amor de Cristo. Naquela época eu não entendia o porquê de tudo aquilo. Hoje eu consigo entender. Muitas vezes nós não vamos entender muita coisa. Como diz a palavra de Deus: ó, eu faço hoje na sua vida, você não entende, mas você vai entender amanhã. O que você está passando hoje, meu irmão, minha irmã, aqui nesse lugar, não questione a Deus, não brigue com Deus, não reclame, não desculpe, não faça nada disso. Simplesmente levante a sua mão ao céu, agradeça a Deus e tenha certeza e convicção que Deus está no controle da sua vida, que Deus está falando de você.
Meu querido e amado irmão, Jesus, Ele ama você. Você foi comprado nem por dinheiro, por prata, nem por ouro, mas por um bom preço. E esse preço foi Jesus na cruz do Calvário. Não negocie a presença do Espírito Santo na sua vida. Como eu disse, vou repetir. Não negocie Jesus na sua vida. Tudo aqui nessa terra é passageiro, mas salvação, ela é uma só. Perdemos ela, acabou. Mas hoje nos dá a Deus de Jesus tão maravilhoso, tão glorioso, que cada dia nos dá a oportunidade de reconhecermos Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que nessa noite, irmãos, eu não estou aqui para poder fazer um pré-julgamento de ninguém. Estou simplesmente falando aqui que Deus me incomodou durante quase 3 semanas com essa palavra. E pode ter certeza que essa palavra está cada dia me ensinando meu coração. Porque cada dia eu reconheço que eu preciso melhorar cada dia, buscar cada dia, orar cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim eu quero agradecer essa rica oportunidade, pastor Evandro, amada igreja, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de uma maneira muito gloriosa. E que cada dia vocês possam viver o melhor de Deus na vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade. Me sinto tão feliz. Glória a Deus. Jesus é bom. E ver tudo que tem acontecido aqui na congregação. Pelo Carlos, Mateus, todos que Deus tem ouvido e levantado aqui. Isso é resposta de oração. Isso é resposta de oração. Pela vida de cada um que está aqui. Que bênção esse culto de sábado, irmão. Vocês são importantes para o Senhor. Imagina esse coração do pastor Taleb, imagina de Jesus como é. Não brinca com a sua salvação. Não brinca. Ele tomou o teu lugar naquela cruz. A cruz não era nem para ele, era para Barrabás. Mas ele escolheu, por amor, morrer por mim e por você. Então não brinca com aquele presente que Deus te deu. Porque salvação foi pela graça, é dom de Deus, é presente. Não brinca. Não brinca. Se alguém que está no nosso meio nessa noite, estou sentindo fazer isso, se afastou do Senhor, por causa de uma palavra, de uma situação, homem erra, homem é falho, pastor não é super, evangelista não é super, Jaco não é super, ninguém é super. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós somos dependentes de Deus. Se tiver alguém aqui no nosso meio, se você está aqui e se afastou da presença do Senhor, o Senhor está te chamando nesta noite. Venha, venha. Eu estou de braços abertos para receber você. Eu morri por você. A palavra te afastou, uma situação te afastou, uma pessoa te afastou, mas eu quero que você venha para a minha presença. Tem alguém aqui que se afastou da presença do Senhor e
quer voltar para a presença dele? Ou se você que está aqui não conhece esse Jesus, você pode ouvir falar, mas ele quer ter um relacionamento com você. Não é religião, é acima de religião. Andar com Jesus é relacionamento. Você anda perto dele e ele anda perto de você. Você segura na mão dele e ele segura na tua mão. Ele não solta da tua mão. Alguém aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui? Que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, Senhor, por este culto, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, nosso coração, Senhor, salva de alegria por estarmos aqui nesta casa de oração, ó Pai, e presenciar tudo, papai querido, que foi feito aqui. O culto foi para ti, ó Pai, o louvor foi para ti, a exaltação foi para ti, papai querido. Sim, Senhor, receba, Pai Santo amado, Senhor, este culto racional que foi feito nesta noite, ó Pai. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é o motivo da nossa oração. O Senhor é o motivo do nosso louvor. O Senhor é o motivo da nossa alegria, Pai. Sem ti nada somos, Senhor. Sem ti somos latas vazias, papai. Mas queremos ser vasos de honra na tua presença. Em nome de Jesus, papai querido, eu te peço que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de cada um aqui, de cada irmão, que está aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, papai querido, do Carlos, do diácono Carlos, ó Pai. Senhor, tão grandiosamente o Senhor falou através dos lábios dele, Pai. Ele foi um instrumento nas tuas mãos aqui nesta noite, papai querido. Senhor, as oportunidades que foram feitas, Pai Santo, aqui, Pai. Sim, Senhor, tudo foi para a tua exaltação, Pai. Muito obrigado, papai querido. Senhor, o Senhor nos trouxe em segurança, Pai, até a tua casa. Leva-nos, Senhor, em segurança até o nosso destino. Livra-nos de todo mal. Dai um final de sábado abençoado, Senhor. Dai-nos uma noite tranquila, papai querido. Um sono reparador. E que amanhã, Senhor, se o Pai de Santa Maria, Senhor, não vier buscar a tua igreja, possamos nos reunir aqui neste lugar novamente, para juntos adorarmos, bendizermos e engrandecermos o teu santo e bendito nome, ó Pai. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam e permaneçam com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Vamos na paz, que Deus abençoe a todos.